Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero falar com você que está na sua correria, talvez uma mãe com muitas responsabilidades, às vezes trabalha fora, às vezes não, mas trabalha ali interno com seus filhos ali, uma demanda corrida, uma demanda exaustiva, e até mesmo a mulher que trabalha fora, estuda e não vê uma possibilidade de ter uma intimidade com Deus dentro da sua rotina. Eu venho te dizer que essa realidade é de muitas mulheres. Inclusive, eu já passei por isso muitas vezes, achando que não era possível ter uma intimidade com Deus dentro de uma realidade corrida do dia a dia e não ter essa entrega realmente. Mas você quer saber de uma coisa? Deus não quer entrar nessa competição com você. Ele quer participar da sua vida, ele quer a cumplicidade de participar do seu caos, da sua vida em meio a toda essa loucura. Ele está ali com você e ele quer que você convide ele a participar de tudo isso. Ok? Então vamos hoje em 5 passos que eu vou passar para vocês para ter essa conexão com Deus novamente e você conseguir, com a sua correria, incluir Deus nessa correria, entender que Ele faz parte do seu dia a dia. Hoje eu vou começar com a primeira. A primeira é o que Deus tem para te falar logo quando você inicia o dia. Lógico, tem agora, né, a moda de você acordar 5 horas da manhã para fazer o seu devocional, mas às vezes essa realidade não é a de muitas mulheres. Muitas mulheres têm filhos pequenos, então qualquer oportunidade que elas têm, elas querem dormir, descansar, ou até mesmo já acorda com aquela correria de ter que resolver várias coisas e não consegue. Então, antes de você acordar, levantar da sua cama, não importa se é 2 minutos ou se é 30 minutos, se é com a Bíblia ou se é sem a Bíblia, mas tente fazer esse exercício antes de levantar. Agradecer pela oportunidade de estar vivendo mais aquele dia com Deus, entender que Ele vai fazer parte da sua vida e da sua rotina. Convide Ele para participar desse dia com você. Entender que Ele faz parte dessa rotina vai ser muito importante para Deus e principalmente para você, porque você vai estar convidando Ele para participar dessa sua rotina. Então esse é o primeiro. O segundo é usar momentos que eu vou dizer assim ocultos, momentos da sua vida em que você já está fazendo. Muitas vezes ocorre quando você está lavando uma louça ou quando você está limpando uma casa, fazendo algo que é operacional mesmo, que você está ali fazendo alguma coisa e que você ou pode estar ouvindo um podcast, pode estar ouvindo uma música ou simplesmente o clima ambiente do momento, entendeu? E você pode designar aquele momento para falar com Deus, para ter essa conexão com Deus. Por isso que eu digo que é nos momentos ocultos da sua vida, que você passa por eles, está fazendo alguma coisa, mas você não está conectada com Deus. E acontecia muito isso comigo, porque eu visitava clientes, então eu ficava no meio do caminho, assim, às vezes muitas horas dirigindo, e era nesse momento que eu colocava uma música cristã e me conectava com Deus. Olha, eu vou te falar que aquele momento era o meu momento com Deus. Hoje eu entro dentro do carro, já virou uma rotina. Se eu estou dentro do carro, sozinha, sem minhas filhas, sem meu esposo, eu estou em oração. Porque Deus é a conexão real de todos os dias. Ele está ali presente conosco, independente do que você esteja fazendo. Mas nesses momentos, aproveite para falar com Ele. É nesse momento que você pode criar essa conexão. Então, no carro ou até mesmo você que está no transporte público e de um trabalho para o outro, ou até mesmo para chegar à sua casa, aquele momento, separe para falar com Ele, seja em voz alta, quando você estiver mais à vontade, seja em oração, quieta, em pensamento, mas esteja em conexão com Ele. Já tem 2 itens que você já pode fazer e começar ontem, né? Outra coisa que eu acho que seria o mais importante dentro do seu dia, principalmente para aquelas mulheres que não conseguem ter a rotina de uma leitura
da Bíblia, porque às vezes é muito difícil, às vezes até uma dificuldade muito maior de entendimento da Bíblia. Eu acredito que estar com Deus e estar em oração é algo que a gente consegue fazer independente, porque nós temos uma facilidade de falar, né? Mas quando se trata de falar da Bíblia em específico é muito difícil, e eu entendo se você tem essa dificuldade, porque eu também já tive e ainda tenho, mas eu acredito que é um alimento diário. Toda vez que você se alimenta da palavra, nem que seja um versículo por dia, ele vai de alguma forma entrando na sua rotina, você vai acostumando a ter essa palavra de Deus, porque aquilo ali está à disposição. Deus permitiu que os discípulos, que as pessoas fizessem a Bíblia para ter essa conexão da história dele conosco. E também para falar aos nossos corações, né? E é nisso que a gente precisa se apoiar na palavra de Deus. Então, visto isso, um dos exercícios que você pode já começar, que é uma coisa muito fácil de se fazer, é pegar um versículo. Tem alguns aplicativos que é da própria Bíblia que ele dá um versículo por dia, às vezes 2 versículos por dia, mas vamos focar só em um por dia, um versículo por dia, para você se concentrar nele. Você vai se concentrar nesse versículo em específico e vai colocar na porta da sua geladeira, ou vai colocar no espelho da sua casa, ou até mesmo você que está sempre ligado ao celular, está no trabalho, coloque isso no fundo, na sua foto de fundo do seu celular, para você estar ali em conexão com esse versículo, para que quando você olhar para esse versículo, você lembre do versículo que você está levando para aquele dia. E essa conexão é uma forma de Deus falar com você, e até mesmo de você estar alinhado com o que Deus quer para você, que é estar mais próximo da palavra dele. Então, eu acredito que esse é um exercício ótimo para início. Depois a gente pode aprimorar, eu posso vir aqui e falar o que eu faço durante o meu dia, mas eu acredito que para quem está no começo dessa conexão, ou até mesmo já tem uma vivência de ler a Bíblia, mas nessa correria tudo mudou, então um versículo por dia é essencial para você ter essa conexão e ter esse alimento espiritual todos os dias com você. Outra coisa que é muito importante, e acredito que dá para você fazer tanto nesse momento de manhã, quanto no momento do horário do almoço, ou no momento da soneca dos seus filhos, ou quando você estiver na sua casa num momento calmo, final do dia, à noite, quando a casa já estiver calma, um momento para falar com Deus. Pode ser 2 minutos, pode ser 1 hora, que bênção se for 1 hora, né? Mas, assim, algum momento do seu dia, aquele cantinho, separa um cantinho da sua casa, ou do seu trabalho, se for o caso, ou do seu carro, mas aquele momento que você vai ter uma oração com Deus. Oração não é só sobre pedir, não é só sobre agradecer, mas interceder por outras pessoas também, porque nosso dever como cristãos é entender que nós não somos só nós nesse mundo, e não só o que queremos, mas o que Deus quer de nós. Como que Deus pode nos usar? E nessa oração, nesse momento desse cantinho específico, foque em pedir para Deus um direcionamento, pedir para Deus a proteção dos seus. Faça uma oração, pode ser rápida, pode ser demorada, mas que foque nisso na sua vida. Já que você já teve esses momentos com Deus para falar de você, para agradecer sobre sua vida, esse momento em específico é para você conversar com Ele de uma forma que você interceda por outras pessoas e que você também fale com Ele abertamente. Acredito que nesse momento, se você conseguir fazer isso na sua vida, você vai ver o quão enriquecedor para a sua alma vai ser. Quanto que o seu dia vai ficar mais leve. Não quer dizer que não vai ter lutas, tá? Mas vai ficar mais leve, eu tenho certeza disso. E o último, quinto e último, que acredito que seja
o mais questionado aqui, que com certeza algumas mulheres vão falar, mas como? Se a minha casa é uma gritalheira, eu tenho um vizinho barulhento, eu tenho aqui essa correria do meu trabalho, todo mundo fala ao mesmo tempo. Entenda que Deus, Ele não está preocupado com o ambiente calmo que você está esperando acontecer. Se você esperar o momento perfeito, o momento calmo, não vai acontecer nunca. Vamos ser sinceras? Não vai acontecer nunca. Sempre acontece alguma coisa. Eu estou fazendo esse vídeo em específico, tem uma moto passando, tem uma obra do meu lado, tem várias coisas que podem atrapalhar. Mas entenda, se você não tirar um momento do seu dia para isso, não vai dar certo. Se você esperar um momento certo, um momento calmo, um momento tranquilo, pode ser que um dia você consiga, mas os outros não. E se você condicionar a sua mente a querer esse momento tranquilo, você vai ficar estressado porque você não vai conseguir cumprir aquilo e você não vai cumprir o que é esses passos para ter essa conexão com Deus. Eu falei aqui 5 passos, se não me engano deu 10 minutos aí conversando com vocês sobre isso, mas esses 5 passos são primordiais para vocês começarem a definir uma conexão com Deus diária. Eu venho aqui, até vou ver aqui a minha colinha, justamente para isso, para passar para vocês um versículo que fala muito sobre isso, que é em Tiago, que diz, Tiago 4:8, que diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Uma vez que você dê um passo para falar com Deus, Ele dá 1000 para falar com você. Entenda que quando você fala com Ele, é a coisa mais importante. Por quê? Porque Ele nos criou para o adorar. Ele nos criou para adorar a Ele. Então, o que Ele mais sente prazer é em ouvir o seu clamor, em ouvir a sua voz, em ouvir a sua adoração. Então, quando você se aproxima dele, ele corre para estar do seu lado. Ele não está esperando um momento perfeito, ele não está querendo uma rotina como se fosse um ritual para falar com você. Ele não quer que você crie um ritual para falar com ele. Ele quer que você coloque ele no seu dia, que coloque ele no meio do seu caos, se for o caso, mas que ele esteja ali presente com você, porque o mais importante é a presença dele na sua vida. E é justamente por isso que eu fiz esse vídeo, para você entender o quão simples é colocar Deus na sua rotina, de uma forma intencional, de uma forma que você seja intencional nas suas decisões. É nesse momento eu vou fazer isso para estar com Deus. Eu vou fazer estes passos para estar mais conectada com Deus. E justamente por isso que eu acredito que se esse vídeo enriqueceu você de alguma forma, fez bem para você de alguma forma, eu espero que você dê um like nesse vídeo, que você compartilhe com alguma amiga que você sabe que está na correria e que também é irmã de você na fé e ela também não consegue essa proeza de estar conectada com Deus o tempo inteiro, que esse vídeo possa enriquecer também a vida dela. Que você também se inscreva nesse vídeo para a gente continuar aqui eu compartilhando desses ensinamentos, e acredito que isso seja enriquecedor para a sua vida. Então eu conto com você para isso. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu acredito que esse vídeo seja primordial para que nós tenhamos uma conexão com o Senhor. Nós sabemos que nós temos pouco a dar, mas o Senhor tem muito a nos oferecer, a sua paz, a sua tranquilidade. Então que esse momento essas pessoas possam entender o quão importante é ter essa conexão com Deus, e que esse vídeo atinja mais mulheres, mais pessoas, independente do sexo, que estejam conectadas com o Senhor. Eu agradeço imensamente a Deus por isso. Amém. Espero que vocês estejam conectadas nesse vídeo, conectadas com Deus também, porque isso é muito importante, e eu estou aqui. Se você tirou proveito desse vídeo, diga um amém aqui nos comentários, esteja comigo aqui nessa troca e vamos juntos ter mais conexão com Ele.
Um abraço, até mais.